Hoje nós vamos dar continuidade à segunda jornada urantiana, né? Eu preciso compartilhar, a Estela está descompartilhada. Posso ir já? Sim. Foi, agora foi. Nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa segunda jornada urantiana, e hoje nós vamos falar sobre a mente, a sua função e funcionamento, né? Nós já conversamos sobre o ser humano e sua constituição, sobre a personalidade doada pelo Pai, e nesse estudo da personalidade doada pelo Pai, eu primeiro falei sobre aquilo que a humanidade entende sobre personalidade, e na segunda parte eu falei especificamente o que o livro de Urântia nos informa, e foi uma coisa muito interessante, porque a gente olhando aquilo que a humanidade pensa que é a personalidade, e a essência por trás da verdadeira personalidade é bem diferente, né? E são estudos que se complementam, porque aquilo que o que o mundo fala é o nosso comportamento do dia a dia. O que o livro de Urântia nos mostra é o que verdadeiramente está por trás da personalidade. E hoje, nessa parte da mente, que nós vamos conversar sobre a mente como continuidade, nós estamos nos aprofundando no ser humano, né? Falamos ser humano, a personalidade, hoje a mente. Primeiro, eu vou mostrar o que o livro de Urântia fala sobre a mente, que é a função da mente, o porquê da existência dela. E na quarta-feira que vem eu vou falar sobre o funcionamento da mente, aquilo que é conhecido aqui, principalmente com base nos estudos que eu fiz do Augusto Cury, que para mim é uma das formas mais claras da gente entender o que significa realmente a nossa mente e o seu funcionamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Para mim, essa apresentação aqui está muito legal, ela tem toda uma lógica que eu procurei imprimir a ela para que a gente entenda o processo da mente. Eu procurei separar trechos do livro, às vezes eu cortei partes para não ficar. Então, a existência da vida. Primeiro, nós temos que entender sobre a existência da vida, que é uma adaptação da causação cósmica original às demandas e possibilidades das situações do universo, e passa a existir pela ação da mente universal e pela ativação da chama espiritual de Deus, que é espírito. Então, veja, toda essa situação, a causação cósmica, a origem de tudo, ela existe devido à mente universal, que é a causa, né, por trás de toda essa manifestação. O significado da vida é sua adaptabilidade, e isso é extremamente importante. A gente entender, e isso também já é conhecido, que sobrevive quem mais se adapta ao meio ambiente, esse é o verdadeiro significado da vida, é nós nos adaptarmos às situações que vêm. E o valor da vida está na possibilidade de progresso, até as alturas máximas do conhecimento de Deus, que é exatamente o nosso trabalho como seres de origem animal que estão evoluindo. Nós temos a possibilidade de progredir destes reinos até diante do Pai no paraíso. Então, a mente é base do universo, né? E assumir que o universo possa ser conhecido, que é inteligível, significa assumir que o universo foi feito pela mente e que é administrado pela personalidade. Logicamente, de acordo com os ensinamentos do livro, nós entendemos isso perfeitamente, mas quando você entra na ciência, nem todo mundo tem esse mesmo conhecimento, né? O universo é feito pela mente, ele é mental, e ele tem que ser administrado por uma personalidade, que é aquela característica que Deus nos deu, né? A personalidade que tem volição, que tem livre-arbítrio, e que pode experienciar, através da mente, a evolução. Apenas a mente do homem pode perceber o fenômeno mental de outras mentes, sejam humanas ou supra-humanas. Se a personalidade do homem pode experienciar o universo, então há uma mente divina e uma personalidade real
ocultas em algum lugar desse universo. Legal, o livro de Urântia nos informa isso, a gente entende o porquê disso ao entrar em contato com o livro, e para nós, pelo menos para mim, isso, né, é uma verdade, é uma coisa que soa, que faz sentido. Há um criador por trás de tudo isso. Né? O universo não é mecanicista, há um criador por trás dele. A origem da mente. O espírito infinito como mente absoluta é a fonte do dom do intelecto em todos os universos. O espírito infinito é a fonte, mas a mente não é o espírito infinito. Então, a gente sabe que o espírito infinito, ele é uma manifestação do Pai junto com o Filho, e ele é o Deus da ação. E é através da mente que ocorre tudo dentro dessa manifestação que nós vivemos. Estamos seguros de que o espírito infinito é a expressão perfeita da mente do Criador, para todas as criaturas. Enquanto o Ser Supremo, que é o Deus que toda a criação está desenvolvendo, que é o Deus experiencial infinito, é a expressão em evolução das mentes de todas as criaturas para o seu Criador. Enquanto o Pai, ele expressa sua mente no Espírito Infinito, nós fazemos exatamente o oposto. A nossa evolução, a nossa experiência vai ser a expressão no Ser Supremo, e que essa expressão do Ser Supremo, ela vai afetar o nosso Criador, o Pai Universal. A mente é verdadeiramente de origem divina e tem um destino de vida. Mas as vossas mentes mortais não têm ainda dignidade divina. Veja, nós temos uma mente mortal de origem animal. E nós temos que ir trabalhando nesta mente através das decisões até chegarmos a ter uma dignidade divina como mente. A mente em Urântia é um compromisso entre a essência da perfeição do pensamento e da mentalidade em evolução e da vossa natureza humana imatura. O que isso significa? Que, bom, está mais do que claro, ela tem em essência a perfeição do pensamento, mas é o que? Através da nossa natureza humana imatura, que tem que se desenvolver até atingir esta perfeição. A mente como parte da criação universal. Todo esquema da criação universal e da evolução em todos os níveis da experiência, aparentemente é uma questão de conversão de potencialidades e factualidades. Nós sabemos disso porque nós vimos que dentro do eu sou, né, existe o absoluto inqualificável, que é o que tem todas as potencialidades. E quando você tem essas potencialidades que se manifestam na Trindade do Paraíso e nos universos, e que são trazidas, né, para os universos do tempo e do espaço, você está realizando essas potencialidades no campo experiencial. Então, nós vimos já esse gráfico de como acontece, de como dos absolutos nós chegamos à experiência finita e de como isso ocorre dentro do plano finito. E essa transmutação, do mesmo modo, tem a ver com os domínios da potência do espaço, que é o quê? É o espaço efetivamente ter sido criado com um objetivo específico, a potência que a mente tem de poder experienciar toda esta parte que é trazida do absoluto inqualificável para a manifestação, e a potência do espírito de trazer toda essa energia que veio aqui para a manifestação e retornar para o Pai. Nós vamos ver isso mais para frente. Se vocês tiverem dúvida, pergunte, tá? Qual é a inter-relação entre mente, energia e espírito? Em níveis absolutos, isso é, no paraíso, a energia e o espírito são um. Quer dizer, não existe diferença entre energia e espírito. No entanto, no momento em que se sai desses níveis absolutos, a diferença aparece, e à medida que a energia e o espírito, saindo do paraíso, movem-se no sentido do espaço, o abismo entre eles se amplia. Veja, a experiência da energia sair para o espaço, para que haja movimento, para que haja experiência. Até que nos universos locais, eles se tornam completamente divergentes.
não mais são idênticos, nem semelhantes mais são. Então, para que existe a mente? A mente deve interferir nesta questão da energia e do espírito para interrelacionar. Então, é através do trabalho da mente, aí a gente entende por que o universo é mental, é através do trabalho da mente, é que essa mente vai ser possível se interrelacionar de novo a energia com o espírito para que ela volte para o absoluto como experiência. Quanto maior a divergência entre espírito e energia, maior será a função observável da mente. Quanto menor a diversidade entre energia e espírito, tanto menor será a função observável da mente. E aqui tem uma coisa curiosa, quando a gente lê essa parte, que a gente acaba entendendo, quando a nossa mente está extremamente agitada, o que acontece? Nós estamos cada vez mais longe do espírito. Por que todo mundo procura meditação? Por que todo mundo procura acalmar a mente? Porque ao acalmar a mente, você vai conseguir fazer essa conexão melhor com o espírito. Está escrito, quanto maior a divergência, mais tem que ter a função da mente. E nós sabemos que a nossa mente, a gente vai ver em mais detalhes a semana que vem, ela tem uma leitura automática da memória e nós temos aquele serzinho que fica o tempo inteiro falando dentro da gente e que nos impede de ter um contato maior com o nosso ser interno. Marcos, por isso que a gente vai para acalmar a mente. Fala, Marcos. Jorge. Não, eu estava lembrando agora que tem uma parte do livro que diz assim que as tuas decisões mais conscientes são as que são registradas e que te ligam, de fato, mais ao fragmento de Deus. E não na hora que você está lá, zen, mas sim naquelas atitudes mais conscientes e plenas que você está fazendo a verdadeira correlação. Isso não fica contraponto, isso? Contraposto? Não, porque quando você está consciente, não necessariamente você esteja agitado. E Sim. quando você está consciente, e focado, nós vamos ver isso um pouquinho em alguns slides para frente, sim. Você vai ver que o nosso espírito, ele pega esses valores que nós somos conscientes e transforma em valores espirituais. Isso que é o bonito. Então, o consciente não significa agitação, não significa ansiedade. Consciência significa que você está consciente e trabalhando os valores divinos dentro de você e elevando os valores animais que nós herdamos. Ok, Jorge? Bom, continuando. Essa frase aqui eu achei bacana porque, se nós olharmos, a grande parte hoje tem a síndrome do pensamento acelerado. E você vê que as pessoas acabam tendo que tomar uma série de medicamentos para se acalmar. Se pode ou não fazer essa relação, eu acho que sim, porque, olha, maior é a função da mente quando você, está longe do espírito. A mente unifica as causações espirituais com as reações da energia. O Ministério da Autoridade unifica a divindade e as intenções da criatura. Isto é, a auto-outorga dos seres que vêm para nos educar, né? Os fragmentos residentes do Pai, que é o nosso ser interior, o universal, de fato, unificam as criaturas em evolução com Deus no paraíso. Então, a gente depende, obviamente, do nosso ajustador para que haja essa conexão com os seres do paraíso. Visto que nós somos seres totalmente eletroquímicos, com base eletroquímica, com base na energia, tem que ter alguém de caráter universal, de caráter espiritual, que possa elevar. E o que ele está fazendo quando ele está elevando essas criaturas eletroquímicas? Ele está retornando esta energia, que está totalmente separada dentro do universo, ao nível espiritual. E ela volta para o Pai com experiência. Eu só ia lembrar, Marcos, você naquele slide anterior lá que você colocou, que o certo é baixar um pouco, né, ficar mais focado para que o fragmento de Deus possa agir em nós,
mas como eu vejo assim a humanidade, principalmente quando a gente é jovem, né? O agito, busca-se o agito, né? Uns buscam pelas drogas. Eu só lembrei disso porque uma vez, quando eu fiz minha cirurgia do coração, me deram morfina, né, para aguentar a dor no começo. E aí começou a acelerar dentro do meu cérebro, de um jeito tal, parecia que eu estava mandando 1000 e-mails ao mesmo tempo e tal. E eu pedi para o médico, doutor, mas o que é isso? Eu estou ficando maluco? Não, isso é a morfina, meu querido. Ela vicia a gente mesmo, deixa isso aqui nem uma droga, diz ele assim. E aí eu percebi agora também que quando a gente tem um pouquinho de febre, também tu começa a ver 1000 imagens ao mesmo tempo, né? Mas como é interessante isso. E aí eu fico olhando, né, quando as pessoas procuram drogas Você ou coisas assim, eles aceleram demais, né? Então, os jovens, o que eles estão fazendo? Eles estão se apoiando na música o tempo inteiro, porque na música eles se afastam deles mesmos, dos Sim, mas eu problemas acho... que ele tem. Muitas pessoas, em vez de ir para drogas ou bebidas, elas se viciaram em música e ficam Sim. com a música 24 horas por dia. E eu percebi uma coisa curiosa através de uma experiência de sonho, que esta música, não sei se eu posso generalizar, é ela que nos impede de chegar no nosso ajustador. Essa música ela fica no nosso interior, numa tal faixa interna, tocando automaticamente, que ela interpõe uma barreira com relação ao nosso ajustador. Foi uma coisa muito interessante essa Talvez percepção. a busca instintiva, né? Do instinto ainda, sei lá. Um pouquinho mais para Mas faz trás. parte. Faz parte. Bom, vamos continuar. Opa, share. Ok. Bom, nos superuniversos evolucionários, aqui é interessante, veja, se no paraíso e Avona, né, porque aí a energia é igual ao espírito em Avona, mas ela é semelhante, ela não tem diferenciação, no paraíso elas são iguais, é como se fosse inexistente, no certo sentido, né? A energia, nos superuniversos, a energia e a matéria é dominante. Então, veja, para cá, quem manda é a energia e a matéria. Para cá, elas são iguais, não tem diferenciação. Exceto a realidade, dentro do qual o espírito luta pelo controle e mestria mediante a intermediação da mente. Então, é por isso que existe a mente. Ela que faz essa intermediação entre energia e matéria, quando houve esta dissociação, né, do chamado energia e da chamado espírito, um para vir para a experiência e outro que é o puro espírito que fica dentro lá do paraíso. Então, a meta dos universos evolucionários é a subjugação da energia matéria pela mente, a coordenação da mente com o espírito, e tudo isso em virtude da presença criativa e unificadora da personalidade. Quando a gente diz que seja feita a vontade do Pai, é justamente porque o nosso ajustador, ele sabe como atuar no mundo material para subjugar a matéria e elevá-la. É simples o porquê fazer a vontade do Pai. Porque a mente concreta, como nós vemos no nosso mundo, ela achando que ela tem poder de tudo e pode fazer tudo, ela não sabe o que está por trás e como manipular. Então, vocês vejam o caos que é. Por isso que fazer a vontade do Pai é importante, porque através da mente, o espírito vai coordenar e elevar, trazer os potenciais do absoluto inqualificável e elevar esta matéria de volta para o paraíso, né? Assim, em relação à personalidade, os sistemas físicos tornam-se subordinados. Por quê? Porque a energia matéria ela não é dominante na personalidade. Os sistemas mentais coordenados por quem? E os sistemas espirituais tornam-se dirigentes. Eles são os dirigentes dos sistemas mentais, que, por sua vez, têm que dominar
e subordinar os sistemas físicos. É isso que essa frase está dizendo para a gente. O espírito pode dominar a mente, e assim, pois, a mente pode controlar a energia. Está vendo? Ó, que seja feita a sua vontade. Contudo, a mente só pode controlar a energia por meio da própria manipulação inteligente dos potenciais metamórficos inerentes ao nível matemático das causas e efeitos nos domínios físicos. Aqui a gente sabe que para toda causa tem um efeito. É uma das coisas que a humanidade não entende, né? Que é aquela história do que se você dá um murro na parede, a parede dá um murro em você, você sente a dor, tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. A mente da criatura não controla a energia inerentemente. Essa é uma prerrogativa da deidade. Está aqui porque seja feita a tua vontade, porque a gente não consegue, com a nossa mente mortal, controlar a energia inerentemente. Todavia, a mente da criatura pode manipular a energia, e faz isso na medida em que se torna mestra nos segredos da energia do universo físico. Você vai se tornar um mestre nessa questão da energia, acredito eu, a partir do instante que você evolui espiritualmente, né? Você vai tendo mais capacidade de controlar e de poder manipular a energia. Ou, de alguma forma, os espíritos ajudantes da mente já nos ajudam a conseguir nesse ponto. Mas isso a gente vai ver. Ele ajuda, mas no começo. A mente foi dada aos mortais para que possam tornar-se conscientes da própria identidade e da personalidade. Então, veja, se não houver mente, nós não vamos estar conscientes da nossa personalidade, muito menos da identidade. E a mente, uma mente suprema mesmo, foi outorgada a totalidade do finito. Quem é a totalidade do finito? O ser supremo, para que o espírito dessa personalidade nascente do cosmos se empenhe na mestria sobre a energia matéria. Então, o ser supremo, a grande função dele é ter mestria sobre a matéria e energia, e elevar esta matéria e energia, dominá-la. Veja, todos nós não dominamos, isso tem que ser através da experiência, esse domínio da matéria e energia. O Supremo é Deus no tempo. É o segredo do crescimento da criatura no tempo. Lógico, porque conforme nós crescemos, o Supremo vai ganhando a experiência que nós praticamos aqui nos mundos do tempo e do espaço. E é também a conquista do presente incompleto e a consumação do futuro em perfeccionamento. Nós estamos caminhando para ser de perfeito como eu sou perfeito, como o Pai fala. E os frutos finais de todo o crescimento finito são poder, controlado pelo espírito, por intermédio da mente, em virtude da unificação e da presença criativa da personalidade. Então, veja, a personalidade ela é fundamental para que isso possa acontecer. E a consequência culminante de todo esse crescimento é o quê? A criação do Ser Supremo, que é a criação do Deus, do nosso Deus, né? Que é o Ser Supremo, finito relativo à evolução do tempo e do espaço. A mente, o eu e o ente evolutivo. Por meio da intermediação da mente, que o eu e o ambiente estabelecem um contato significativo. A habilidade e a disposição do organismo para fazer esses contatos significantes com o ambiente, isso é, em resposta a um estímulo, representam a atitude de toda a personalidade. Então, é através da mente que a gente vai conseguir ter contato com o meio ambiente. Quando o homem quer modificar a realidade física, seja nele mesmo ou no meio ambiente, ele tem êxito apenas na proporção em que haja descoberto os modos e os meios de controlar a matéria e dirigir a energia. Muito bem. Aqui a gente fala uma coisa curiosa. O que é controlar a matéria e dirigir a energia? Se nós somos seres eletroquímicos, o nosso corpo é perfeito, mas a nossa parte psíquica realmente representa dores, porque é ela que vai estar na evolução. E conforme você vai aprendendo a dominar e a trabalhar esta energia psíquica, que é energia,
psíquica, que de alguma forma nos sensibiliza para traumas e para as outras coisas, você vai tendo o quê? O domínio de si próprio. Veja que o domínio de si próprio é você trabalhar absolutamente todinha a sua parte psíquica, de controlar os seus impulsos corporais, os seus impulsos animais, e transformar todos esses impulsos animais em valores do espírito. Então, quando a gente tem essa parte animal, o primeiro passo é nos tornarmos humanos, né? Não adianta querer pular do animal para o espiritual, é nos tornarmos humanos para depois se caminhar para o espírito. E o que é tornar humano? É respeitar o próximo, é aprender antes de retrucar, e depois você vai para os valores divinos. Amar o teu próximo, fazer coisas mais elevadas, como Jesus ensinou. Controlar a sua raiva é uma função absolutamente humana. Não é reprimir a raiva, é educar e controlar essa raiva, essa parte interna que a gente tem. A mente sem assistência é impotente para influir sobre o mundo material, exceto sobre o próprio mecanismo físico ao qual ela está inseparavelmente vinculada, que é ao nosso corpo material, né? No entanto, pelo uso inteligente do mecanismo do corpo, a mente pode criar outros mecanismos e mesmo relações energéticas e relações vivas, com a utilização das quais essa mente pode controlar crescentemente e até dominar o seu nível físico do universo. Está aqui. Aqui explica tudo o que nós estamos fazendo aqui, toda a nossa parte evolutiva. A mente e os fatos. A ciência é a fonte dos fatos. E a mente não pode operar sem fatos. São as coisas, né? Os fatos estão edificando os blocos na construção da sabedoria, que vão sendo cimentados um ao lado do outro na experiência da vida. Então, a gente tem os fatos da vida, e diante desses fatos da vida, nós temos reações. E conforme nós temos reações cada vez mais evolutivas, né, ela vai construindo esses blocos de sabedoria que são cimentados pela própria experiência da vida. O homem pode alcançar o amor de Deus sem fatos. E pode as leis de Deus sem amor. Mas o homem não pode começar a apreciar a simetria infinita, a harmonia superna, a excelsa plenitude da natureza toda inclusiva da primeira fonte centro, que é o amor, né, da primeira, que é o Deus, o Pai universal, sem antes haver encontrado a lei divina e o amor divino, e sem antes havê-los experiencialmente unificado na sua própria filosofia evolutiva cósmica. Quer dizer, o ateu, por assim dizer, sem questões de julgamento, ele pode desenvolver a vida, pode fazer grandes descobertas, mas isso não leva a nada, não leva a ele a experienciar o amor. Ele fica somente na parte mecanicista do universo, achando que o universo é uma criação por si só, que tudo surgiu por si só, sem entender que há todo um plano por trás desse universo. O conhecimento é a esfera da mente material e discernidora dos fatos, né? A verdade é o domínio do intelecto espiritualmente dotado, que é cônscio de poder conhecer Deus. Então, a gente vê que todo o nosso trabalho é tornar a nossa mente consciente de Deus. O conhecimento, ele é demonstrável. A verdade é experimentável. Eu posso conhecer a laranja, mas eu não sei o sabor da laranja. Eu não experimentei a laranja. Eu posso conhecer, mas eu só vou saber aquilo de verdade quando eu experiencio. O conhecimento é uma posse da mente. A verdade é uma experiência da alma, o eu em progresso. O conhecimento é uma função de nível não espiritual. A verdade é uma fase do nível da mente-espírito dos universos. O olho da mente material percebe um mundo de conhecimento real. O olho do intelecto espiritualizado discerne o mundo de valores verdadeiros.
E aqui o que ele está dizendo que todo o nosso desenvolvimento, a gente já viu isso em outros estudos, é com base nos valores do espírito. Ele é a cenourinha na frente do burro que faz o burro andar. Então, nós temos que buscar os valores espirituais, né? Sair dos que a gente chama, se eu poderia chamar isso de valores, dos valores animais, ir para os chamados valores humanos e depois ir para os verdadeiros valores, que são os valores espirituais. Esses dois pontos de vista sincronizados e harmonizados revelam o mundo da realidade, no qual a sabedoria interpreta os fenômenos do universo nos termos da experiência pessoal progressiva. No fundo, o que eu entendo aqui é que o universo, num certo sentido, como um videogame. Você tem que ir descobrindo as coisas, né? Bom, e o mais interessante é que toda a base do nosso conhecimento, ele é feito em memória. E na quarta-feira que vem, nós vamos estudar mais profundamente como essa memória funciona, tá? Então, o conhecimento do tipo evolucionário não é senão uma acumulação de material protoplasmático da memória, sendo a mais primitiva forma de consciência da criatura. Cara, isso daqui é sensacional, porque a gente pensa que é alguma coisa, mas, no fundo, nós temos a forma mais primitiva de consciência, que é através da acumulação de material protoplasmático na nossa memória. Então, tudo aquilo que você acha que você é simplesmente uma interpretação físico-química daquilo que você é. A SAP abrange as ideias formuladas da memória protoplasmática em processo de associação e recombinação, que é o que a gente faz. A gente associa, recombina, tem novas ideias. E tais fenômenos diferenciam a mente humana da mente animal. Então, nós temos um passo além do animal pela capacidade de processar e associar. Por sinal, o processo de associação e recombinação é uma das formas de você medir a inteligência das pessoas. Mas, Marcos... De associar. Fala. Não, eu acho assim, hoje em dia, o que mais a gente tem e busca é conhecimento. Com a internet, por exemplo, eu posso conhecer milhares, milhões de coisas, só aquilo que eu desejo. Agora, viver tudo isso, meu amigo, está longe de uma realidade, né? Então, mas o meu conhecimento me ajuda a entender mais aquela pouca realidade que eu vivo. Então, mas você não experiencia. Não. Por exemplo, o que hoje tem na internet, que eu vejo muito, são esses youtubers, principalmente para as crianças, sim, ficarem jogando e as crianças assistindo. Veja, a criança não está participando do jogo e das descobertas. Ela está numa atitude passiva, assistindo um cara de lá brincando, se divertindo, enquanto ela fica olhando. Mas eles jogam, a maioria quer jogar. Eles jogam. Eu sei porque eu vejo isso todo dia aí na televisão, acabam participando disso. Eles jogam, o Branco Ala está fazendo isso, um monte de gente está fazendo joguinhos, e a criança fica assim, de braços cruzados, assistindo o cara. Que desenvolvimento mental tem uma criança a ver o outro jogar? Não, mas aquela criança que joga, a maioria hoje quer jogar. Tudo bem. Assistir é um pequeno espaço. Pequeno tempo, depois ela se dá conta que ela quer jogar também, tem jogos, milhares de jogos na internet para puxar para baixo também. Mas hoje o grande tchan é você ter uma atitude passiva, a maior parte do YouTube, tudo é uma atitude passiva que você fica rodando. Por sinal, você falou essa questão da associação e combinação que eu estava falando, hoje, inovação, ela mudou de significado. A inovação não é mais você inventar alguma coisa nova, porque você praticamente tem, não é tudo, mas quase tudo na internet mundial. Sim. O que se chama de inovação hoje é a tua capacidade de recombinar as coisas que já estão na internet. Associar as coisas que estão. E com isso você fez o quê? Por exemplo, que o carro, ele se reinventou. Porque o carro, antes que era dirigido mecanicamente, você já pode ter carros automáticos.
Então, você recombina o conhecimento, se você tiver a sagacidade suficiente, e é aí que você inova. Essa é a grande diferença de hoje. Que eu fico avaliando que nem conhecimento. Eu adoro história, geografia, né? Daí o livro de Urântia me traz, assim, né, coisas que a humanidade nem tinha visto ainda, mas a história, a geografia, como se diz, cósmica, coisas que me encantam, né? Eu guardo números e tal, mas isso é só conhecimento, né? Como é que eu levo? Claro, eu vejo assim que o meu ajustador me diz, Jorge, vai passear e visita 2, 3, 4, 5 pessoas por dia para conversar, pessoas simples. É o que eu costumo fazer. Mas aí eu começo a falar sobre essas coisas e o pessoal não entende, logicamente, né? Eu vou ter que ir trazendo isso. Muito louco, muito louco. Desculpa. Fala, Estela. Marcos, essa memória protoplasmática aí que a gente traz pode ser a memória dos campos mórficos, né? A memória de... Vou te mostrar agora. Perfeito, Estela. É o próximo slide. Eu vou explicar, sim, você tem razão. Ela é também relativa à nossa genética. Mas o que ele diz aqui é que a forma como a nossa memória é gravada. Inclusive, o que o Augusto Cury fala, que é muito interessante, que ninguém ainda... Ele fala assim, que há um momento que quando você capta uma imagem ou um som, qualquer coisa, e vai interpretar no teu cérebro, aquela imagem, ninguém sabe como ela se transforma num pensamento. Como ela se transforma num pensamento? Que metamorfose ocorre nesse momento da imagem entrar e se transformar num pensamento para você expressar? Então, ele fala que ela se transforma num pensamento essencial, a gente vai ver isso a semana que vem, e desse pensamento essencial, ela vai subir um nível entre emoção, reação e pensamento. A gente vai ver isso em detalhe a semana que vem, tá? Mas como é que... Vamos pensar, tudo que você pensa, tudo que você vê, como é gravado no seu cérebro? É gravado de forma química. Por isso que quando você lembra uma coisa, você não sente a emoção do que você viveu. Essa é a diferença, porque é gravado tudo quimicamente no nosso ser, ou eletroquimicamente. E quando você lê alguma coisa, do arquivo da memória, puxa aquilo da memória, mas ele vem sem imagem, você tenta recordar a tua alegria ou tristeza de lá, mas você não vive mais o momento. Tudo é recordação. Então, ela vem sem significado emocional que teve na hora da experiência. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Quem é mãe aqui pode falar. Passe agora pela dor ou pela alegria quando você estava tendo um filho. Você não passa. Ela vai tentar reconstruir o que aconteceu na maternidade, ou quantas horas ela ficou, mas tudo mentalmente. De onde vem essa reconstrução? Vem de toda essa parte protoplasmática, toda essa memória que é guardada de forma físico-química. Mas eu vou explicar agora melhor essa questão do protoplasmático aí no ALA. Então, essa questão do processo de associação e recombinação é exatamente o que a gente faz hoje como memória. E isso é a nossa sabedoria. Os animais têm conhecimento, mas apenas o homem possui capacidade de sabedoria. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que o animal, ele conhece que se ele vai pular um buraco, algum espaço, ele só entende pular depois que ele pulou. Nós conseguimos perceber se a gente vai conseguir dar aquele pulo ou não pela nossa capacidade. Essa que é a grande diferença. A verdade é tornada acessível ao indivíduo dotado de sabedoria, por meio da outorga feita à sua mente, do espírito do Pai e dos filhos, o ajustador do pensamento e o espírito da verdade. Então, a verdade é tornada acessível ao indivíduo dotado de sabedoria, por meio da outorga feita à nossa mente, do espírito do Pai e dos filhos, o ajustador do pensamento e o espírito da verdade. Que essa verdade entre nós, através do ajustador e do espírito da verdade.
não é dito, não me lembro onde eu li isso, mas ou alguém que falou para mim que por que são poucas pessoas que entendem o livro de Urântia? Porque as pessoas que entendem o livro de Urântia, eles têm o ajustador do pensamento e o espírito da verdade ajudando naquele entendimento. O livro é gravado na sua memória e você começa a experienciar o livro conforme você lê. Esse é o mecanismo, pessoal. Não tem outro jeito de você fazer isso. Esse livro, não é que você está lendo, ele já foi, o teu ajustador já fez, o Espírito da Verdade está lá. E aí você vai fazer o esforço, ao ler aqueles parágrafos, para captar aquela verdade, que o próprio Espírito da Verdade está te dando. Aí você pega o outro livro, pega alguma outra coisa e fala, engraçado, o livro de Urântia me fala isso, para mim faz mais sentido que esse. Por que você acha que o livro de Urântia faz mais sentido que o outro? Porque alguém lá dentro de você está permitindo você absorver esse conhecimento e saber, olha, não é a verdade total, mas isso daqui corresponde à verdade melhor do universo que você pode entender até agora. Eu achei que a leitura era só conhecimento também, então não é só de jeito maneira, o ajustador imprime o livro em você. Porque... A gente não sabe o livro à toa. Eu vejo assim... O ajustador está trabalhando. Fala, Moacir. Está fechado, Moacir. Está fechado, Moacir, o teu áudio. Desculpe. Muitas vezes, Marcos, também, obrigado, ele é um esclarecedor, né? Ele esclarece. Você tem uma dúvida, mas você está no caminho, e aí você lê, entende. Então, esse esclarecimento também faz parte do teu íntimo, né? Você está à busca, mas você está na dúvida. E aí você vê, seja o livro de Urântia, ou seja lá o que for, então ele vem a amadurecer, a esclarecer aquela ideia que você já teve. Isso eu acho que faz parte da índole da pessoa, ou sei lá eu, porque há pessoas que não querem nem saber de nada, né, Marcos? Mas não tem importância, veja, o fato da pessoa querer ou não saber de uma religião, do livro de Urântia, não tem a mínima importância, porque essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas estão em vários níveis evolutivos. Mais cedo ou mais tarde, elas vão ter mente para isso. Mas elas precisam ter um desenvolvimento mental. Nem todo mundo na humanidade tem capacidade de entender o livro de Urântia. A gente mesmo apanha, né? E isso nos mostra, pelo menos na minha interpretação muito clara, que nós somos uma folha em branco. Independente da genética, né, dos campos mórficos, de tudo que nós temos, nós somos uma folha em branco que estamos construindo paulatinamente essas verdades universais aqui. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco que ele fala assim que o nosso grande mérito não é vencer o mal, mas é afirmar a verdade. É diferente você querer brigar com o mal de você afirmar a verdade para você. Porque aquela verdade se torna viva dentro de você. Se eu entro numa batalha, um briga com o outro. Um fala, a minha verdade é a tua verdade. Eu falo, não, a minha não é nem verdade, nada. Eu sou isso. A minha verdade é esta. Esta é a verdade do Pai. Briga com o mal. Você afirma a verdade. É assim que a gente cresce. Então, nós somos realmente uma folha em branco, onde tudo está sendo impresso. Você vai ver daqui a pouquinho que um bebê se mexe porque tem os espíritos ajudantes da mente. Como é que um bebê sabe como mexer o braço? Pessoal, vamos pensar. Como é que um robô sabe comandar ou fazer o que ele tem que fazer? Porque ele foi programado. Da mesma forma, a nossa genética é programada. E esses espíritos ajudantes da mente é a programação que vai nos ajudando a desenvolver como seres humanos. Mas vamos para frente. Legal, tá agradável essa conversa. Ó, memória, tá aqui, protoplasma. O que é o protoplasma? É um conjunto de material celular composto de citoplasma, núcleo e organelas ou nucleolo. Os principais constituintes químicos do protoplasma são proteínas,
os carboidratos, os lipídios, as substâncias minerais e água. O protoplasma reage aos excitantes mecânicos, físicos e químicos. Pode emitir pseudópodes, função de locomoção e captura de alimentos, e sofre atrações e repulsões. Existem 3 propriedades importantes do protoplasma no sistema nervoso: irritabilidade, condutividade e contratilidade. Veja, pessoal, é tudo físico-químico. As coisas são armazenadas aqui de uma maneira, né? E depois você tem que recuperar esta memória que foi armazenada. Mas elas são armazenadas de que forma? Química. Está aqui. Memória protoplasmática. É duro a gente ver isso, né? Porque a gente não pensa, a gente acaba não pensando no o que nós somos. Porque é tão natural você pensar, mexer um braço, mexer uma mão, fazer todos esses movimentos, que você não se observa, porque é tão natural. Mas tudo isso daqui é uma programação para que a personalidade, através da mente, possa experienciar esse mundo e decidir se quer ou não continuar o caminho evolutivo. Isso é de uma beleza incrível, é de uma loucura incrível, por outro lado, é de uma beleza incrível você ter um mecanismo desse para a personalidade brincar de bem e de mal. E a gente pensa que a gente é real. Às vezes eu me olho e falo, cara, como é que eu posso não ser real ainda? Mas é difícil a gente entender que só vai ser real a hora que a alma tiver já uma formação e você tiver identificado com ela. Mas é normal, eu não sou real por quê? Não que eu não seja real. Eu sou uma reação química e elétrica. Eu só vou me tornar real a hora que esses valores verdadeiros do espírito forem colocados no plano moroncial, eu me identificar com eles, aí eu começo a ter uma realidade. Porque a realidade é o espírito e não a matéria. Só que a gente tem senso que nós somos reais. Eu me belisco, dói. Tá bom, paciência. Mas isso é uma experiência difícil de entender, né? A mente, isso também é outra coisa muito legal. Porque bom, a humanidade já sabe disso, né? A experiência, a sabedoria e o julgamento são concomitantes na duração da unidade de tempo na experiência mortal. Então, experiência, sabedoria e julgamento. Quando a mente humana reconhece o passado e a ele remonta, está avaliando a passada, coisa que o animal não faz, é o que nos diferencia. Com o propósito de fazer com que ele se ligue a uma situação presente. Na medida que a mente tenta alcançar o futuro, ela está tentando avaliar a significação futura da ação possível. E reconhecendo assim tanto a experiência quanto a sabedoria, a vontade humana exercita a decisão, julgamento no presente. E o plano de ação que desse modo nasce do passado e do futuro passa a ser existente. Então, toda a nossa vida é com base no passado, com as experiências que eu tive, eu pensando fazer alguma ação no futuro para trazer agora para o presente. Ficou claro isso para vocês? Eu vou complicar um pouquinho mais. Se vocês olharem o que está acontecendo agora nesse minuto, o que eu acabei de falar gravou na memória de vocês, já se tornou passado, e as minhas próximas palavras estão se tornando passado, então tudo é um vir a ser contínuo, é um vir a ser continuamente. Tudo que eu acabei de falar agora já se tornou passado. Aí você para, o Jorge, quando questionou, ele parou, ele me questionou, o que ele fez? Ele remontou já ao passado, que eu falei, pensou na pergunta dele que ele faria e trouxe ela para o presente fazendo a pergunta. Ficou claro isso para vocês? Como funciona? É assim que funciona. Sempre o passado, você projeta o futuro e traz ele para o presente. Então, os 3 estão interrelacionados. Aí, quando você fala, não, porque no paraíso, tudo passado, presente e futuro estão relacionados, aqui também, pessoal. De maneira, provavelmente.
Então, a vida é um contínuo vir a ser. Ele está vindo a ser cada minuto. A apresentação, ela está vindo a cada segundo que eu estou falando. E você está o quê? Trazendo para a tua memória, interpretando aquilo que eu estou falando, dando um significado, concordando, discordando ou tendo um insight. E aí você fez o quê? Cresceu. Por isso que a gente está sempre em movimento. Por isso que, por mais estático que uma pessoa parece estar, ela é nunca mais e ela continua indo para frente. Por isso, a memória é legal, o conhecimento é legal, mas a experiência que nos traz. Eu conheço um cara que ele é uma sumidade no Reich, se não me engano, um cara aí. Puta, me esqueci de quem. Eu me esqueci, é o Paulo Albertini. Ele é uma sumidade numa parte psicológica. Ele nunca atendeu um paciente. Mas, se você conversar com ele, as teorias todas do Reich, eu não me lembro quem é o Paulo, não estou querendo falar dele, né? Mas se você conversar com ele, ele te fala a página livre e tudo mais, mas nunca atendeu um paciente. Isso é válido ou não? Ele é um teórico, não tem importância. O físico teórico vive na teoria, o físico prático vai experimentar na prática. Mas o mundo é da prática. Nós temos que ver que o mundo é experiência. A sabedoria vem em você praticar aquilo que você aprende. Então, é assim que funciona a nossa mente, o passado, o presente e o futuro. Bom, a parte agora que eu vou entrar é na parte humana especificamente. Não é a parte que eu vou falar semana que vem, que é o funcionamento, mas o que o livro nos fala em relação à mente humana. O que eu falei até agora é o funcionamento geral da mente. Então, o livro diz assim, olha, a mente humana não pode ser explicada de um modo consistente nos termos das ordens inferiores da existência. A mente do homem só pode ser verdadeiramente compreendida quando se reconhece as realidades das ordens mais elevadas de pensamento e de vontade propositada. Não sei, quer dizer, a gente tem que evoluir para poder entender, né? O homem torna-se inexplicável enquanto ser moral, a menos que a realidade do Pai universal seja reconhecida. Se a gente olhar a questão da moralidade, a gente sabe que a personalidade, ela tem em si a moralidade e a religiosidade. Por isso que a religiosidade nunca vai acabar no mundo, nem a moralidade. E por isso que ele diz que essa questão moral, ela não se explica se não reconhecermos que há um pai por trás de tudo isso, um criador por trás de tudo isso, que quer fazer o quê? Trazer de volta esta energia que está separada do espírito para cima. Elevar esta energia que se diferenciou no universo. E o que é a mente para o ser humano? A mente mortal é um sistema de intelecto temporário, veja, temporário, cedido por empréstimo aos seres humanos para uso durante o período da vida material. É praticamente tudo que vós tendes da realidade do universo que é submissível à vossa vontade. Se nós somos a personalidade, né, a gente usa a mente para expressar as nossas vontades, desejos e tudo mais. Quando se diz que o homem tem identidade, reconhece-se que ele está de posse de um circuito de mente que foi colocado em subordinação aos atos e escolhas da vontade da personalidade humana. Não precisa falar mais nada, né? A gente tem um circuito de mente que foi colocado em subordinação aos atos e à escolha da vontade da personalidade humana. Então, a mente, logicamente, ela está a nosso serviço. A alma, o eu moroncial, irá retratar fielmente a colheita das decisões temporais que o eu mortal está fazendo. A mente é a técnica por meio da qual as realidades espirituais tornam-se experienciais para as personalidades da criatura. Então, veja, se não fosse isso, com essa diferenciação, você tem que ter alguém no meio do campo que permita que isso que está acima se expresse no que está abaixo.
e isso que está abaixo possa entender isso que vem de cima e querer subir. E as possibilidades unificadoras da própria mente humana, a aptidão para coordenar as coisas, ideias e valores, em última análise, é supramaterial. Por quê? Porque nós temos um monte de ajudantes que fazem com que a gente possa evoluir e reconhecer essas realidades divinas. Por isso que é supramaterial. A mente é um mecanismo, então, o que ela faz conosco? É um mecanismo onde eu posso pensar, eu posso perceber e sentir o organismo humano. Por exemplo, se você parar para se... Sintam vocês mesmo agora. Sintam o seu corpo. Como é que você tem essa capacidade de sentir o seu corpo? Da onde ela vem? Você está se sentindo. Você se sente uma unidade. Você não está sentindo o seu fígado separado do seu cérebro, separado do seu braço. Você sente que você é uma unidade. Isso é um sentido, pessoal. Isso é um sentido. Eu sinto que eu sou uma unidade. Quando você anda, você não percebe, mas você sente que o teu corpo todo está se movimentando. Isso é tão natural que você não vê que isso também é um sentido nosso. É um sensor que nos permite estar controlando tudo que a gente tem nesse mecanismo aqui, eletroquímico. A experiência total, consciente e inconsciente. Bom, grande parte da nossa vida é inconsciente, obviamente, né? Nós temos a mente mecânica, que a gente pouco controle está nos seus iogues, que é o coração, circulação, digestão, que a gente não interfere. É a inteligência associada à vida emocional, buscando, por meio da adoração e da sabedoria, alcançar o nível acima do espírito. A inteligência associada à vida emocional. O que muitas vezes acontece? A gente fica muito mais no emocional e não olha tanto a inteligência, ou a gente é muito inteligente e deixa de lado o emocional, isso não traz equilíbrio, né? E o que é esse mecanismo, né, esse organismo humano, do que ele é composto? Nós vimos lá no primeiro estudo. Primeiro, corpo, que é o organismo material ou físico do homem, um mecanismo eletroquímico, vivo de natureza e origem animal. O espírito que nos é dado, cedido pelo Pai Universal, né, o nosso espírito interior. A alma, que nós estamos construindo como nosso eu moroncial, e quando nós morrermos, vai ser a nossa possibilidade, e através das nossas decisões de continuar, né? Tendo a mente mortal e material como mãe dessa mesma realidade, e o espírito como pai de uma nova realidade emergente da experiência humana, e a personalidade, que é o dom do Pai Universal, com várias energias vivas e associadas à matéria de mente e espírito. E o importante é que a personalidade unifica todos os outros fatores associados à individualidade. Ela é, por si só e por base, como a gente viu a semana passada, unificadora. Mas ela precisa de um mecanismo onde se identificar. E no nosso caso, nós estamos identificados com o corpo, por hora. O que é a mente para o ser humano? A mente é o fenômeno que denota a presença e atividade do ministério vivo, e também de sistemas variados de energia. E isso é verdadeiro para todos os níveis de inteligência. Por que o ministério vivo? Porque se nós não tivermos esse ministério das entidades superiores, nós não vamos conseguir caminhar para o mundo espiritual. Na personalidade, a mente intervém continuamente entre o espírito e a matéria. É o que eu estava comentando. Falei até no começo que quando você diz que a mente interfere cada vez mais uma mente agitada, provavelmente a diferença entre o espírito e matéria está grande, né? E desse modo o universo é iluminado por 3 espécies de luz. A luz material, que é a luz da experiência, a luz do discernimento intuitivo e intelectual, que são todos esses sistemas de ministérios que nós temos, e a luminosidade do espírito que quer nos elevar. Na experiência interior do homem, a mente encontra-se vinculada à matéria. E as mentes vinculadas à matéria não podem sobreviver ao perecimento mortal.
Abraçar a técnica da sobrevivência é fazer as transformações na mente mortal e os ajustamentos na vontade humana, por meio dos quais tal intelecto consciente de Deus, né, por esses ministérios que nós temos aqui, deixa-se gradualmente ensinar pelo Espírito e finalmente deixa-se guiar para o ego. Cara, a gente já viu isso desde o começo. Tudo seja feita a sua vontade. E as tendências da mente humana? Marcos, o Dudu está com a mão levantada, não sei se... Oi. Marcos, eu queria até fazer uma pergunta. O que seria esse perecimento mortal? O perecimento é quando você morre, o teu corpo morre. A tua mente morre, você morre. Entendeu? O que sobrevive à sua morte é a personalidade, o ajustador do pensamento e a alma. Agora, o seu corpo físico, que é eletroquímico, você começa com esse fone, não vai mais usar, nem vai ter o negocinho, acabou. A matéria, do pó viestes, ao pó voltarás. Então, o fato de você criar esta alma, que ela tem um material, é feita de um material moroncial, que é um nível acima do material físico aqui da Terra, é que vai permitir que você continue a sua evolução no universo. Então, você não morre definitivamente se você se desenvolveu dentro do universo, dos círculos psíquicos, você tem a possibilidade de caminhar para a vida eterna. Mas como é que isso acontece? Por exemplo, se um dia cada um de nós iremos morrer um dia. Mas, por exemplo, o que aconteceria com a minha alma em outro lugar? A sua alma, ela vai passar por um processo de ressurreição no mundo das mansões. Você vai ganhar uma nova mente, vai ganhar um novo corpo mais sutil e continuar o seu trabalho evolutivo. A minha alma pode se reencarnar em alguém? Não. Pelos ensinamentos do livro de Urântia, não existe reencarnação. E se você pensar, isso é muito lógico, porque a partir do momento que você está nesse mundo para criar uma alma, quando você criou essa alma, você não precisa voltar aqui para criar outra. É a mesma coisa. Depois que você nasceu da sua mãe, você não precisou voltar para o útero dela nascer de novo. Você já nasceu. Se a tua alma nasceu, esta alma que tem valor espiritual é que você vai se identificar com esse eu moroncial e vai continuar a sua evolução. Obrigado. De nada. Bom, a evolução dos mecanismos implica e indica a presença oculta e da predominância da mente criativa. O que é os mecanismos? Somos nós. A capacidade do intelecto mortal de conceber, projetar e criar mecanismos automáticos demonstra que as qualidades superiores, criativas e plenas de propósito da mente humana são a influência dominante no planeta. Então, a mente tende sempre para a criação de mecanismos materiais, e a gente está vendo aqui, né? É carro, é máquina de lavar, é avião e tudo mais. A descoberta dos mistérios ocultos, que é exatamente, como eu brinco, o videogame universal, né? A exploração de situações remotas, formulação de sistemas mentais, alcance dos objetivos da sabedoria e realizações de níveis do espírito, cumprimento dos destinos divinos, supremos, últimos e absolutos, que é chegar até diante do Pai, perfeito como o Pai deveria ser perfeito. Então, veja que a mente, ela tem esta capacidade, veja que também não é gratuito a gente fazer tudo isso. Tudo isso está planejado para que a gente faça, experienciando todo esse potencial que está lá no absoluto inqualificável, trazendo para aqui. Então, isso daqui está aí, você vai desenvolver
conforme a sua capacidade, aquilo que você recebeu aqui nesse planeta, e depois a sua capacidade que você vai continuar até chegar diante do Pai. Aí está toda a importância da mente, tanto que sem uma mente normal, o ajustador nem vem, né? Então, não faz sentido, porque boa, bem lembrado, Estela. Sem uma mente normal, o ajustador não tem como trabalhar. Ele não tem como trabalhar a evolução da alma, da criação da alma. Ele não tem como trazer para a matéria os potenciais da personalidade, porque a personalidade ela tem um potencial e o ajustador ajuda a desenvolver esse potencial. Ela não tem, sem uma mente, como fazer essa experiência e transferir essa experiência para o Ser Supremo. Então, a mente é tudo. A mente é a base do universo. Tem gente que fala, isso é um holograma, não é holograma. Cara, eu não sei se isso é holograma. Eu não posso afirmar o que eles falam que é holograma, que tem várias realidades paralelas. Também não sei se isso é verdade. Mas o que eu sei é que sem esta mente, você não tem como atuar aqui. E isso faz sentido, porque se você pensar no absoluto inqualificável, se você pensar naquele potencial do chamado eu sou, quando ele se manifesta, ele tem que prover os mecanismos e todas as experiências para que a gente possa experienciar. É a mesma coisa, você cria uma empresa, você tem que providenciar toda a estrutura para essa empresa funcionar. Qual a diferença de uma empresa e do universo? Nada. O Pai Universal tem uma empresa de criar finalitores. Acabou. Tão simples quanto isso. Tem alguns urantianos, se eu falar empresa, eles morrem. Porque eles podem falar business, negócio, empresa, que eles desmaiam. Mas é uma empresa. O Pai Universal tem uma empresa de criar finalitores ou de experienciar, né, de criar esses seres finalitores finitos, perfeito como ele é perfeito. É isso que o Pai Universal tem, no nosso ponto de vista. Empresa, pessoal. Qual a diferença que tem de uma empresa? Ah, mas a empresa está vendendo. Sim, o Pai Universal está vendendo para nós os valores divinos. O Pai Universal está vendendo para nós a possibilidade de nos tornarmos divinos, se a gente quiser ou não comprar isso. Né? E aí tem todo o marketing. O marketing está relacionado ao amor do Pai, ao amar o seu próximo, que é para você exatamente chegar nessa parte superior. Qual a diferença? Nenhuma, não tem nada de errado. Quais são as dificuldades e limitações da mente, né? Então, todos os nossos esforços para ampliar e espiritualizar os conceitos que os humanos têm de Deus se deparam com um imenso obstáculo da capacidade limitada da mente mortal. O homem mortal não pode certamente conhecer a infinitude do Pai Celeste, óbvio. Finito não tem como abarcar o infinito. A mente finita não pode pensar sobre uma verdade ou um fato de tal modo absoluto. O ser humano finito pode, de fato, sentir, literalmente experimentar, o impacto pleno e não amortecido de um amor tão infinito quanto o do Pai. Veja, a gente pode sentir. Quem é que sente? É a alma. Quem é a alma? É a criação do nosso ajustador do compensamento com base nas nossas decisões. Então, a alma não é física totalmente, ela é mononcial. Ela já pode sentir um impacto do espírito, porque o espírito está trabalhando para criar a alma. Então, a gente pode experimentar, mas não entender, mas pode sentir o amor do Pai. Ainda que a qualidade da experiência seja ilimitada, a quantidade em uma tal experiência é limitada pela capacidade humana de receptividade espiritual e pela capacidade empenhada em retribuir o amor do Pai. E nós vimos, acho que foi no estudo passado, a importância da receptividade. Tudo depende do quão receptivos nós somos ao Espírito. Essa é a chave. Nós estamos abertos verdadeiramente ao Espírito, só que se você recebe, você tem que doar. Porque o que você vai fazer com toda aquela energia de amor do Pai para você? Guardar num cofrinho?
A energia é movimento, a energia é ação. Então, você recebe e doa, recebe e doa. Por isso, ajudar o próximo, não é dar pão, comida, mas sim é dar amor. Este amor é que verdadeiramente transforma a matéria. É esse amor que vai fazer com que esta matéria densa que a gente vive, essa mente densa que a gente vive aqui, ela tenha a possibilidade de se espiritualizar. Não é dar comida para uma pessoa. Pode até ser, mas essa comida ela tem que ser dada com um elemento chamado amor, que vem do Pai Universal, passa através de você, é transmitido para a comida e aquele ser que come se transforma. Então, você não enche a barriga daquele ser só. Você começa a preencher a alma dele. E aí ele começa a se transformar. Eu vi isso no trabalho do Trigueirinho, quando eu participava. Eles alimentavam lá uma comunidade. Eu via o amor, não sei explicar, eu vi o amor que era transmitido naquela alimento, a ponto do pessoal da comunidade falar: o que vocês põem nessa comida que está todo mundo mais calmo aqui? E ninguém punha nada, a não ser amor, pessoal. E transformou aquela comunidade. Né? Isto é o trabalho do espírito. Agora, se eu fosse querer pegar comida e dar comida por dar comida, é mente concreta. Eu me satisfaço porque eu estou fazendo bem e o Papai do Céu vai me salvar. Não. A verdadeira transformação é esse espírito que eu falei no começo, atuar através de nós e transformar essa matéria. Aqui vocês têm um exemplo claro do que é a transformação da matéria pelo Espírito. Pai, que seja feita a tua vontade. Não é para você me ferrar, seja feita a tua vontade. É porque através de você esse mundo vai se tornar melhor. Esse é o ponto. É extremamente... Tem que ser essa setinha. Difícil para a mente material, ainda que insuficientemente espiritualizada como a do homem mortal, experienciar uma consciência marcante das atividades espirituais das entidades divinas, como ajustadores do paraíso. É verdade, é difícil mesmo. À medida que a existência da alma vai tornando-se cada vez mais firme, surge também uma nova fase da consciência, que a alma tem de ser capaz de experienciar a presença e de reconhecer o guiamento e outras atividades supramateriais dos monitores misteriosos. Bom, o livro nos informa e deixa mais do que claro que todos os ajustadores, todos, acham extremamente difícil se comunicar com a nossa mente. Eu dei um exemplo para vocês agora, logo no começo, de uma coisa que eu percebi. Cara, é difícil por causa de toda a atração externa que este mundo tem. Como é que você acalma esta mente para que ela possa se conectar com os níveis superiores, se você só tem ações para ficar conectado no celular e outras coisas o tempo inteiro? A mente do homem evolucionário está sempre se confrontando com um problema intrincado, que é ser o árbitro na disputa entre a expansão natural dos impulsos emocionais, e que são, a bem da verdade, evolucionários, principalmente a parte do sexo, né? A parte do egoísmo, porque você começa a cuidar de você para continuar sendo, sobreviver, e o crescimento moral dos impulsos não egoístas, baseados no discernimento espiritual, a reflexão religiosa genuína. Veja, hoje, a questão do sexo, ela é civilizatória, a gente sabe, a gente vai falar na última aula aqui sobre o que representa o sexo verdadeiramente para o ser humano, né? Mas os impulsos emocionais e o sexo é civilizatório. Com a promiscuidade incentivada em todos os níveis da sociedade, e aí como é que você equilibra isso com crescimento moral e impulsos totalmente castradores, dado pelas religiões que te ameaçam ir para o inferno, que você vai para o inferno se você não fizer isso, não fizer isso, não fizer aquilo. E que Deus não se agrada que você faça.
adolescente que está aberta com relação à religião que não se pode nada. É difícil. A sociedade, hoje as crianças já estão impactadas por um conflito imenso e a mente não sabe lidar com isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a mente não tem como lidar com isso de forma tranquila. As incertezas da vida e as vicissitudes da existência de nenhuma maneira contradizem o conceito da soberania universal de Deus. Toda a vida da criatura evolucionária é assediada por certas inevitabilidades, que todo mundo fica colocando isso toda hora nos grupos. Então, o que acontece? Quando a gente vê essas dificuldades, essas vicissitudes, elas são impostas ao nosso desenvolvimento. O problema dessas dificuldades e vicissitudes é que elas estão extremamente distorcidas no nosso planeta. Pode ser que você tenha muita oportunidade, mas o que o livro fala, você quer desenvolver a coragem, a força do caráter, então você deve ser criado em um ambiente que requer o enfrentamento das dificuldades. Cara, alguém está criando isso daqui para a gente poder se desenvolver, né? O altruísmo, o serviço aos semelhantes, a experiência da vida deverá proporcionar-nos deparar-se com situações de desigualdade social. Então, não é porque um nasce rico, outro nasce pobre. Isso daqui está sendo criado pelo esquema evolutivo para que nós nos desenvolvamos, tanto pobre quanto rico, porque uns têm mais que os outros. Isso tá programado. A esperança, a grandeza da confiança, a existência humana deverá confrontar-se constantemente com inseguranças e incertezas renovadas. Todo dia, vocês sabem, tem gente que vive um inferno. A verdade é essa, até você conseguir se equilibrar. A fé, a suprema afirmação do pensamento humano. A mente humana deverá ser colocada frente a grandes dificuldades, nos quais sempre sabe menos do que pode crer. E aí que você começa o quê? Pai, seja feita a sua vontade. O amor à verdade é a disposição de ir até onde quer que esse amor conduza. O homem deve crescer em um mundo no qual o erro esteja presente e a falsidade seja sempre possível. Então, quando falam, mas por que Deus permite o mal? Deus não permite o mal, ele permite o erro. O erro é, eu errei, eu vou acertar. O mal é quando eu sou iníquo. Eu estou consciente que eu estou fazendo mal e faço. O idealismo. E isso daqui é uma coisa bonita, porque o livro fala muito. Ele é um conceito muito próximo do divino, você tem um ideal de vida. O homem deve labutar em um ambiente de relativa bondade e beleza, em cercanias que estimulem a busca contínua de coisas melhores. Se a gente falar de idealismo, você deve buscar tudo isso daqui. Só que você vai buscar a bondade e a beleza contra tudo isso daqui, né? De você ter coragem de dificuldades, de situações difíceis, de situações de desigualdade social. Então, você vai ter esse idealismo de buscar o melhor deste lado aqui. A lealdade, a devoção ao dever mais elevado, né? O homem deverá continuar sempre em frente, apesar de rodeado de possibilidades de traição e deserção. O desapego, o espírito do autoesquecimento. O ideal é o homem mortal viver frente a frente com o incessante clamor de um ego inescapável, que exige reconhecimento e honras. O prazer, a satisfação da felicidade. O homem deverá viver em um mundo no qual a alternativa da dor e a probabilidade de sofrimento sejam possibilidades experimentáveis sempre no presente. A grande questão é qual a intensidade de cada uma dessas vicissitudes você vai aplicar no planeta. Porque você pode tornar a vida do mortal insuportável, como nós estamos vivendo aqui. Insuportável. Porque você tem tantas vicissitudes, você tem tantos problemas, e a sua mente não tem como trabalhar ou consertar tudo isso, porque você tem forças maiores lutando aqui. Você faz o quê? Vai se buscar, vai se apoiar no seu ajustador, vai fazer no seu círculo ao teu redor o que você puder fazer de melhor. Eu acho que é isso que tem que ser feito, porque tem coisas que nós não temos poder ainda nesse planeta.
Mas o ponto todo é o quanto de cada uma dessas coisas a gente vai, ou eles vão implementar num planeta para a gente se desenvolver. Eu sempre repito aquela frase que Jesus fala na parte 4, que não precisa de tanta maldade para o homem se desenvolver. Tanta maldade como temos no mundo, né? Vocês sabem disso. Mas sempre, isso daqui quebra qualquer argumento espírita, qualquer argumento de pessoas, ai, porque não sei o quê, porque minha vida. Cara, você está onde devia estar e tem que desenvolver aquilo que você tem que desenvolver. Não adianta reclamar do passado, ele não volta. Ele só volta como base para você melhorar teu futuro. Só. E a sobrevivência da alma depende da escolha da mente. A sobrevivência eterna da personalidade depende inteiramente da escolha da mente mortal, cujas decisões determinam o potencial de sobrevivência da alma imortal. Por quê? Porque as decisões desta personalidade, desta mente, vão ser o material para o espírito construir a nossa alma. E quando a mente acredita em Deus e a alma conhece a Deus, e quando o suporte do ajustador e com o ambas desejam a Deus, a sobrevivência fica assegurada. Parece simples, né? Em palavras aqui, é um conhecimento lindo. Vamos vivenciar isso? Uma vez que a razão reconhece o certo e o errado, ela demonstra sabedoria. Quando a sabedoria escolhe entre os... aqui é reconhece. Quando ela escolhe entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro, ela evidencia estar sendo conduzida pelo espírito. Veja, diferente, né? Uma reconhece, a outra escolhe. E assim são as funções da mente, da alma e do espírito, sempre unidas intimamente e interassociadas funcionalmente. A razão lida com o conhecimento real, o dia a dia. A sabedoria com a filosofia e com a revelação. A fé com a experiência espiritual viva. Por intermédio da verdade, o homem alcança a beleza pelo amor espiritual, ascende a bondade. Porque a gente sabe que o amor é tudo, é a bondade, é a beleza e a sabedoria. A verdade, a bondade e a beleza, que é toda a base de desenvolvimento nosso do universo. Deixa eu ver onde eu vou parar aqui. Posso ir um pouquinho mais para frente? Sim. Os ajustadores trabalham nas esferas de níveis mais elevados da mente humana, procurando, olha aqui, pessoal, incessantemente produzir duplicatas moronciais de cada conceito do intelecto mortal. Cara, isso daqui é sensacional. Aqui, ó, como é que ele cria a nossa alma. Todo valor que você conquista aqui na matéria, ele cria uma duplicata moroncial. Eu não entendo, eu não consigo, talvez, entender a profundidade disso. Mas tudo que você conquista aqui, pondo de uma forma visual para nós, é um tijolinho para ele construir a alma. Então, quando você chegar lá, o que você vai encontrar são os valores que você construiu aqui. São os verdadeiros valores, mesmo que, né, a luz que você conseguiu trazer aqui do espírito, para você poder continuar a evolução. Eu achei bárbaro, eu não tinha prestado atenção nesse trecho aqui, mas duplicatas moronciais de cada conceito do intelecto mortal. Há, portanto, duas realidades que se impingem sobre os circuitos da mente humana e que nelas estão centradas. O eu mortal, que evolui dos planos originais dos portadores da vida, uma entidade imortal proveniente das altas esferas de Divinity, que é o ajustador, um dom de Deus, que é residente, contudo, o eu mortal é também um eu pessoal, ele tem personalidade. Tá? O ajustador do pensamento está empenhado com um esforço constante em espiritualizar a vossa mente e em fazer evoluir a vossa alma moroncial, porque quem evolui é a alma, né? Mas vós próprios permaneceis quase completamente inconsciente dessa administração interior.
vós sois praticamente incapazes de discernir entre o produto do vosso próprio intelecto material e aquilo que é fruto das atividades conjuntas entre a vossa alma e o ajustador. E aqui é uma coisa meio estranha, porque a gente... É curioso isso, pessoal, porque a gente é inconsciente. A gente não sabe onde, como a gente está indo. O crescimento todinho, ele é inconsciente. Você faz, de repente aquilo brota de dentro e você se transforma, subitamente. É uma coisa curiosa. Só tem mais 6 slides. Posso continuar? Tudo bem? Então, vou continuar, porque aí já termina hoje, a gente começa a outra semana que vem. A mente ponderada. Bom, isso aqui é uma das coisas mais importantes dessa apresentação. Quando o desenvolvimento da natureza intelectual se dá de modo mais rápido do que o da natureza espiritual, tal situação torna a comunicação com o ajustador tão difícil quanto perigosa. Da mesma forma, o superdesenvolvimento espiritual tende a produzir uma interpretação fanática e desvirtuada das orientações espirituais do residente divino. Vejam, são 2 pontos sérios, controversos, porque se você tem um intelecto, né, e de repente você não se desenvolve mais, e na mente perfeita ponderada, abrigada por um corpo de hábitos limpos e de energias neurais estabilizadas, mente ponderada, abrigada por um corpo de hábitos limpos e de energias neurais estabilizadas, isto é, uma mente tranquila, e com as suas funções químicas em harmonia, foi aquilo que eu falei no começo, quando os poderes físicos, mentais e espirituais estão em harmonia trina no desenvolvimento, que um máximo de luz e de verdade podem ser induzidos com um mínimo de perigo ou risco temporal ao bem-estar real de um ser. Cara, isso daqui falou tudo. Não adianta você só ter arrebatamento emocional, não adianta só você se dedicar a Deus 24 horas por dia. Você tem que estar físico, mental e espiritual em harmonia. Energias neurais, corpo limpo, tá aqui. Eu acho bárbaro isso daqui. Né? E por meio de um crescimento assim equilibrado, o homem ascende nos círculos da progressão planetária, 1 a 1, do 7º até o 1º. A gente vai ver isso daqui 2 slides. E quais são os significados dos valores que nós temos que nos desenvolver? A mente conhece a quantidade, a realidade e os significados. Contudo, a qualidade, os valores é sentida. Quem sente é a criação mútua da mente, que conhece do espírito solidário que torna real. Quem é que sente? A alma. Então, tem que haver um equilíbrio entre a mente e a alma. Os significados são derivados de uma combinação de reconhecimento e de compreensão. Os significados são inexistentes no mundo unicamente sensorial ou material. Os significados e os valores são percebidos apenas nas esferas internas ou supramateriais da experiência humana. A mente humana começa muito cedo a manifestar qualidades supramateriais. Por isso que ele fala no começo que a gente tem que ver que existe um pai por trás disso, né? O intelecto humano verdadeiramente reflexivo não é um todo tolhido pelos limites do tempo. Os indivíduos diferem pelas suas atuações na vida, e isso indica não apenas as dotações variáveis de hereditariedade. Alguém me perguntou? Tá aqui, ó. A gente, quando a personalidade vem, a gente viu isso no estudo passado, ela vem sem causas antecedentes, sem hereditariedade, porque ela provém do pai. Em compensação, nós, quando nascemos, nós trazemos toda a parte das causas antecedentes e as influências diferentes do meio ambiente onde a gente vive, mas também o grau de unificação com o espírito residente do Pai, que pode ter sido alcançado pelo eu na medida da identificação de um com o outro. Isso é quanto mais nos identificarmos com o Pai universal. A mente do homem pode alcançar altos níveis de discernimento espiritual. Isso o livro fala, inclusive, independente do sexo,
Porque tem muitas correntes que falam que quem tem sexo não alcança. Não, a gente vai ver no último estudo que o sexo não é absolutamente o sexo normal. Não tem nada a ver com desenvolvimento espiritual ou atrapalha o desenvolvimento espiritual. E esferas correspondentes de divindade e valores, porque ela não é totalmente material. Há um núcleo espiritual na mente do homem, o ajustador, a presença divina. Há 3 evidências distintas de que esse espírito reside na mente humana. A comunhão humanitária, o amor, a mente puramente animal pode ser gregária, por autoproteção, mas apenas o intelecto residido pelo espírito é altruísta, de um modo não egoísta e ama incondicionalmente. A interpretação do universo, que é a sabedoria, apenas a mente residida pelo espírito pode compreender que o universo é amigável para com o indivíduo. E a avaliação espiritual da vida, a adoração. Apenas o homem residido pelo espírito pode compreender, realizar a presença divina e buscar atingir uma experiência mais plena a partir desse gosto antecipado da divindade. E isso daqui remonta a slide mais atrás. A mente humana não suporta bem o conflito de submissão dupla, pessoal. Por isso que a gente sofre tanto. É uma tensão muito severa para a alma submeter-se à experiência do esforço de servir tanto ao bem quanto ao mal. A mente supremamente feliz e unificada de um modo eficiente é aquela dedicada integralmente a fazer a vontade do Pai nos céus. Isso nos diz que nós temos tudo para ficarmos incomodados para que a gente possa se virar a fazer a vontade do Pai nos céus. A gente não foi largado aqui ao Deus dará. Eles puseram entre por assim dizer, espinhos em todos os cantos para que a gente seja cutucado para, não, pelo amor de Deus, eu quero sair disso. Os conflitos não resolvidos destroem a unidade e podem culminar na ruptura da mente. Todavia, a característica de sobrevivência de uma alma não é fomentada por uma tentativa de assegurar a paz à mente a qualquer custo, rendendo-se às aspirações nobres e fazendo concessões aos ideais espirituais. Essa paz é conseguida, olha o que eu falei, a afirmação do triunfo daquilo que é verdadeiro. E tal vitória é alcançada vencendo o mal com a poderosa força do bem. Não é rendendo-se às aspirações nobres e fazendo concessões aos ideais, mas é afirmar o triunfo daquilo que é verdadeiro. O que é afirmar o triunfo? É praticar, é ter fé, é acreditar, é pôr em prática aquilo que você acredita que é verdadeiro. A vontade como manifestação da mente. A vontade é aquela manifestação da mente humana que capacita a consciência subjetiva a expressar a si mesma objetivamente e a experimentar o fenômeno de aspirar a ser semelhante a Deus. É nesse mesmo sentido que todo ser humano reflexivo e de mente espiritual pode tornar-se criador. E essa escadinha mostra claramente isso. A gente começa recusando, né? Eu não vou fazer. Eu não consigo fazer. Você começa naquele processo de pensamento. Aí você vai, eu quero fazer. Aí você pergunta, mas como é que eu faço? Eu vou tentar. Aí você pode ir para eu consigo, eu vou fazer, sim, eu fiz. Geralmente a gente passa por esse processo aqui, né? E por último, né, tá acabando, acabou, mas faltam 3 slides. A questão da capacidade da mente aprender. Essa capacidade é devido aos espíritos ajudantes da mente. A aquisição do potencial da capacidade para aprender da experiência marca o início do funcionamento dos espíritos ajudantes. Vocês lembram da intuição, da compreensão, da coragem, conhecimento, conselho, o da adoração, que é só os humanos que têm, da sabedoria. E eles funcionam nas mentes desde as mais inferiores das existências primitivas e invisíveis aos mais elevados tipos de mente na escala evolucionária dos seres humanos. Eles são a fonte e o modelo para os comportamentos que, de outro modo, seriam mais ou menos misteriosos. Como é que você tem esse comportamento, o outro tem outro? E para as reações rápidas, não completamente compreendidas da mente ao ambiente material. Uma reação rápida é quando você vê um leão, você sai correndo. Quando você põe o dedo no fogo, você não passa nem pelo cérebro, você instintivamente tira o dedo do fogo.
Essas influências, sempre fiéis e dignas de confiança, devem por muito tempo levar adiante as suas ministrações preliminares, antes que a mente animal atinja os níveis humanos de receptividade ao espírito. Então, enquanto nós não tivermos a recepção ao espírito, esses espíritos ajudantes da mente vão estar trabalhando a nosso favor. E para finalizar, né, fatos sobre a mente não é inerente à energia, a energia é receptiva e sensível à mente, a mente pode ser superposta à energia, mas a consciência não é inerente ao nível puramente material. Não é necessário que a mente seja acrescentada ao espírito puro, isso é legal. Espírito puro não precisa de mente, pois o espírito é inatamente consciente e capaz de autoidentificação. O espírito é sempre inteligente de algum modo, é dotado de mente. A energia é coisa, a mente é significado, o espírito é valor. Então, a energia está relativa ao mundo material, a mente a nós explorarmos esse mundo material e buscarmos o espírito que é valor. A mente transmuta os valores do espírito em significados do intelecto. É claro isso. Alguém tem que pegar o valor lá de cima, imputar na nossa mente, para que a gente possa entender e praticar aqui. E a vontade tem o poder de frutificar os significados da mente, tanto no domínio material quanto no espiritual. A mente é um instrumento cósmico no qual a vontade humana pode tocar as dissonâncias da destruição ou pode trazer o tom das melodias sutis de identificação com Deus e da sobrevivência eterna. A mente mortal pode, na verdade, ser distorcida, torcida e distorcida, e transformar-se no mal e no horrendo, por meio de maquinações pecaminosas de uma vontade humana perversa e egoísta. Foi o que aconteceu com muitos seres aqui, né? Vós muito frequentemente frustrais as vossas mentes pela insinceridade. O que é insinceridade? É não aceitar aquilo que eu sou. É não aceitar que eu posso ter tendências negativas ou ter coisas assim, e enquanto eu não aceito, eu não transformo. E as deformais pelas intenções incorretas. Vós as sujeitais ao medo animal e as distorceis pela ansiedade inútil. A mente domada traz felicidade. O maior dos guerreiros é o que vence e domina a si próprio. Embora o trabalho dos ajustadores espiritual, na sua natureza, devem eles forçosamente efetuar todo o trabalho com base no intelecto. A mente é o solo humano a partir do qual o monitor espiritual deve fazer a alma amoroncial evoluir em cooperação com a personalidade residida por ele. O propósito da educação, lembra da administração, é desenvolver e tornar mais aguçados esses dons inatos da mente humana, isto é, da personalidade. O da civilização é expressá-los, o da experiência da vida é compreendê-los, o da religião é enobrecê-los e o da personalidade é unificá-los. O Espírito do Pai fala melhor ao homem quando a mente humana está em uma atitude de verdadeira adoração e não agitação, óbvio. A adoração é uma experiência de transformação por meio do qual o finito aproxima-se gradualmente para alcançar em ultimidade a presença do infinito. E o grande desafio do homem moderno é realizar uma comunicação melhor com o monitor divino que reside dentro da mente humana. Obrigado.